Qual é a relação que existe entre Deus o Pai e Deus o Filho? E qual é a relação que existe entre Deus o Filho e o ser humano pecador? Esse é o resumo da lição dessa semana e nós vamos trabalhar isso de maneira mais detalhada. Espero que você esteja aí curtindo e adorando juntamente conosco. Hoje é sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. Chegou o momento da recapitulação da lição, essa lição que trouxe como tema principal dessa semana a supremacia de Jesus Cristo. Ele está acima de todo poder, de toda potestade. Jesus é autoexistente, pré-existente, não tem começo, não tem fim. Jesus é o nosso Deus encarnado, que veio a essa terra para nos salvar dos nossos pecados. E guarde bem uma coisa, não existe salvação em nenhum outro nome dado debaixo do céu, a não ser o nome de Jesus Cristo. Ou ele é teu Salvador, e você o aceita como teu Salvador, ou você o rejeita, e você vai pagar com a sua própria vida a perdição eterna por causa dos seus pecados. O pecado é um intruso no céu, e o pecado não pode viver no céu. Por isso que a Bíblia diz que quando Lúcifer pecou e os seus anjos pecaram, depois de tanta oportunidade e de tanto Deus dar a chance para que eles se arrependessem e não se arrependeram, eles foram expulsos do céu. Ou seja, eles não podiam permanecer lá, porque pecado não pode permanecer no céu. Nós hoje, pecadores, precisamos ir para o céu e queremos ir para o céu. Não dá para ir cultivando o pecado. Há de se fazer uma escolha, uma decisão de renúncia. E só Jesus Cristo pode nos dar essas condições. Então, na lição de hoje, nós temos dois aspectos fantásticos. O primeiro deles, esta supremacia de Cristo, representada por diversos títulos que ele recebe, que na lição nós já estudamos, mas podemos recapitular aqui. E, finalmente, porque ele executa uma obra de redenção, de salvação. Ele veio aqui para oferecer um resgate e pagou o preço do resgate, que foi a sua própria vida, o seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. Assim sendo, cabe a nós conhecer profundamente e em detalhes cada uma dessas características. No primeiro aspecto aqui que a gente pode ver no estudo da lição, a gente vai conseguir perceber que os títulos de Jesus confirmam a sua obra redentora. O estudo da semana é uma continuidade do estudo do livro de Colossenses e com uma ênfase nesses nomes que Jesus tem. Na realidade, Colossenses capítulo 1, do verso 15 a 20, é um hino de louvor a Cristo pela sua obra de redenção. E vejam só, nesse louvor nós temos a primeira expressão, o primeiro título, a imagem do Deus invisível. Ou seja, Jesus Cristo é a imagem, uma cópia, uma representação igual do Deus invisível que nós não conseguimos enxergar. Imagem é eikon, termo frequentemente usado no registro bíblico para indicar que algo é representado por outro. O segundo título, o primogênito de toda a criação. Aqui, todos os títulos atribuídos a Jesus Cristo tiveram um propósito, destacar a sua preeminência, cada um enfatizando diferentes aspectos da sua obra redentora. E o título primogênito antecipa o título semelhante em Colossenses 1,18, primogênito dentre os mortos. Ou seja, o mais importante. Primogênito não quer dizer o primeiro, mas o mais importante.
o que tem o título de supremacia. Está enraizado em toda a Bíblia e apresenta Jesus como um governante de toda a sua criação. Nada do que foi feito sem ele. E ele é dono de todas as coisas. Outro título, o cabeça do corpo. Assim como o corpo tem várias funções, vários membros, mas a cabeça conduz todo o corpo, assim a igreja é um corpo cheio de membros e nós somos guiados pelo cabeça, por Cristo Jesus. Ninguém de nós é dono dessa igreja. Essa igreja pertence a Jesus. Ele tem esse direito porque ele é o que salva. Ele é o que restaura. Outro título, o princípio. Princípio. O que quer dizer a lição com essa terminologia do princípio? Aqui alude ao Evangelho de Jesus Cristo. E nesse Evangelho está escrito em João 1, verso 1 a 3, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, no princípio, Deus. Ok? Em todas as coisas. No princípio da sua vida, Deus. Em todas as coisas. No princípio da nova terra, Deus. Primeiro entre todas as coisas. Depois o título, o primogênito dentre os mortos. Esse aqui é um uso que se faz para retratar que a ressurreição de Jesus é o que deu garantia para a ressurreição de todos nós. Mesmo Moisés, que já havia morrido e ressuscitado, que foi para o céu, mesmo Elias e Enoque, que não tinham passado pela morte e foram direto para o céu, teriam que voltar de lá se Jesus não tivesse vencido a morte. Então, talvez mais importante do que a morte de Cristo seja a sua ressurreição, porque é a vitória definitiva sobre a morte. E na segunda parte do tema, a obra de reconciliação de Jesus é aquilo que é enfatizado em toda a Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento, que Deus tem a sua manifestação completa nessa terra em Cristo Jesus, o seu Filho encarnado. As características de Jesus são as características do seu Pai. E esta obra de Jesus, ela oferece reconciliação em dois aspectos. Primeiro, ela reconcilia o universo com Deus. E, segundo, reconcilia o homem com Deus. Então, a obra de Cristo de redenção, ela é preciosíssima para a nossa vida e para a nossa experiência. Não há outro Salvador a não ser Jesus Cristo. Eu amo a Ele, espero que você também o ame. E deixa aí o seu comentário, o que você me diz, o que você aprendeu sobre Jesus esta semana, que você não sabia ainda. Preste bem atenção na pergunta. O que você aprendeu sobre Jesus nessa semana, que você ainda não sabia. Deixe seu comentário que eu vou olhar um por um. Deixa eu orar por você. Senhor, em Tua presença me humilho e me entrego, reconhecendo Tua soberania sobre a minha vida e sobre a vida de todo o universo. Nos dá a alegria de viver para Cristo, por Cristo, porque Ele é nosso Redentor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Eu sigo o mapa do dia. E você?